Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês. Último dia do mês e graças a Deus estamos vivos aqui diante da presença do Senhor. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, povo. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixe o seu like aí também no vídeo, o seu joinha se você puder. E caso você queira, caso você sinta de Deus no seu coração, ou caso você queira, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã se encontra em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 6, 7 e 8. Aleluia! Vai dizer no título da minha Bíblia: o apóstolo prevê o seu martírio, e diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Glória a Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo e Tito são considerados as cartas pastorais. Cartas pastorais. Há estudioso que chega a dizer que 2 Timóteo foi de maneira cronológica, foi a última carta a ser escrita no Novo Testamento. Eu não vou afirmar isso, mas tem estudiosos que chegam a dizer que na ordem cronológica 2 Timóteo foi a última carta a ser escrita no Novo Testamento. Aqui basicamente nesses 3 versículos que eu li é Paulo chegando ao final da sua trajetória de fé. Após aproximadamente 30 anos, após ele ser ministrado por Cristo, agora Paulo então está chegando no final do seu ministério. Agora que ele se encontra preso pela segunda vez em Roma. E é da prisão que ele está escrevendo essa segunda carta para o seu filho Timóteo, né? Seu amado filho Timóteo, ou o jovem pastor Timóteo. Essa carta é destinada diretamente para ele, que estava passando por alguns problemas ali em questão de falsos mestres, alguns ensinamentos ali diversos. E agora Paulo estimula Timóteo a combater firme o combate das escrituras sagradas, permanecer firme ali na sã doutrina, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista. E aí Paulo começa a estimular o jovem pastor Timóteo para que ele pudesse ficar perseverante, andando por fé, segundo a palavra de Deus. E quando o Senhor me trouxe para essa mensagem, eu vejo aqui a vida de uma pessoa vitoriosa em Cristo. O apóstolo Paulo, agora prevendo que já ia falecer, com toda certeza Deus já o havia mostrado. Sempre quando vai acontecer algo, geralmente Deus anuncia para nós antes. Deus ele costuma fazer assim. Eu me lembro um ex-pastor meu, um falecido pastor meu, que na verdade ele ia para o hospital para poder ser internado, mas Deus havia falado para ele que ele não ia voltar. Mas ele era um homem que tinha uma conectividade muito grande com Deus, era um homem muito íntimo de Deus. Só que Deus usou ele para curar tantas pessoas, mas para ele mesmo Deus não liberou a cura.
Entende? Não tem como explicar. Na verdade, é os propósitos de Deus. E não tem como ser questionado também. O certo é que Deus mostrou para ele antes. E aí Deus deu a diretriz para ele, deu a direção para quem ele devia, no caso, no templo lá em Maringá, deixar a igreja, né, sobre outra liderança. Assim como foi com Moisés. Deus fala para ele, para Moisés passar para Josué a liderança, que Deus o iria recolher. E assim aconteceu com o meu finado pastor Marcos, lá de Nova Londrina. E aí um homem muito usado por Deus, muito íntimo de Deus, não orava menos de 4h30 todos os dias. Era um homem assim de comunhão com Deus muito grande. E aí então Deus falou para ele também que ele iria para o hospital por conta de uma enfermidade que ele estava, mas ele não ia voltar. E aí Deus pegou e foi mostrando para ele, e ele se despediu da Irmandade toda, e deu o que Deus havia mostrado. Ele foi para o hospital, e de lá mesmo ele faleceu. Então aqui agora o apóstolo Paulo, ou pastor Paulo, está mostrando para Timóteo que ele está nos últimos dias. Ele fala, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. Libação aqui era uma oferta líquida no templo, né? Lembra de Jacó, quando Deus falou com Jacó, então ele foi lá, erigiu um altar, ele derramou o quê? Um óleo ali em cima, ou seja, uma libação, um sacrifício, uma oferta líquida para Deus. Libação poderia ser vinho, ou uma bebida forte, oferta de bebida forte, ou até mesmo um óleo. Né? Fazia parte ali dos ritos da lei mosaica. Então o apóstolo Paulo ele sabia. E na verdade ele fala, quanto a mim estou sendo já derramado por libação, e o tempo da minha parte é chegado. Ele estava dizendo, olha, minha vida está sendo derramada em sacrifício, agradável a Deus. Eu estou entregando a minha vida em sacrifício, agradável a Deus. E o tempo da minha partida é chegada. Aí ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí a convicção de Paulo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. O apóstolo Paulo ele já sabia para onde ele estava indo. Deus já havia confortado e estava confortando ali o coração dele, enquanto ele escrevia, mas também estava ali acorrentado naquela masmorra. Quem visitava ele uma vez ou outra ali, que estava mais próximo dele nesse contexto aqui, era Lucas, o médico amado. E no final ele pede para Marcos ir até lá também, levar uns livros, pergaminhos que havia ficado para trás. Paulo está ali no final. E o que me chamou a atenção aqui é que na verdade ele teve uma vida vitoriosa, e agora ele está acabando a carreira, ele completou a fé, ele venceu os desafios, ele venceu depressões, ele venceu as perseguições, ele venceu as calúnias, ele venceu as defamações, ele venceu as lutas que ele enfrentou por dentro e por fora. Ele enfrentou, ele venceu, ele combateu o bom combate, e agora ele chegou no fim da sua vida. Agora aqui ele está para ser promovido às mansões celestiais. Ele venceu, ele não abriu mão do propósito que Deus tinha para ele. 30 anos depois, o apóstolo Paulo está aqui mostrando que ele foi vitorioso em Cristo, que ele está aqui firme e forte, preparadíssimo para poder dar o reino eterno. Cumpriu o ministério, foi fiel até a morte. Então isso aqui, Deus me ministra no meu coração, que serve de exemplo para nós hoje, para que nós não venhamos por picuinhas, por lutas, seja as quais forem, que nós não venhamos a abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, meu irmão. Independente das percas que você já tenha sofrido, daquilo que você já tenha enfrentado, independente da circunstância que esteja regendo a sua vida, seja boas ou ruins, independente, você não pode abrir mão da herança que Deus tem preparada para você na glória, e daquilo que Deus tem preparado para você ainda em vida, porque se você está vivo, há coisas ainda a serem conquistadas por você da parte de Deus. Então você tem que seguir adiante, meu irmão, e você tem que seguir adiante, minha irmã.
Temos que perseverar até o fim, como diz a palavra, falei ontem, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo perseverou. Muitas vezes lutando contra a esperança, mas perseverou, não abriu mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. E agora ele está cantando o hino da vitória e ele ainda vai ser martirizado, e ele sabe disso, ele está preso. E ele sabe que ele vai ser decapitado, era a morte na época ali, na condição que ele se encontrava, ele sabia. Mas aqui a força do Espírito Santo era tudo que ele precisava nesse momento, para ele poder passar pelaquela última adversidade que o iria projetá-lo diretamente para as mansões celestiais, que seria aquela morte que ele iria padecer agora ali. Então o apóstolo Paulo, ele agora começa a instruir Timóteo, seu filho na fé ali, seu filho amado, né? E aí Paulo começa a instruir para ele ficar firme, combater o bom combate, perseverar na palavra, na doutrina, fazer a obra de Deus, suportar as aflições, assim como Paulo era o exemplo vivo de quem estava suportando as aflições, as dificuldades, passando por muitas necessidades, por muitos desafios. É um homem que depois de Jó na Bíblia Sagrada, que eu vejo que foi o que mais sofreu assim, né, em relação ao Novo Testamento, tirando Cristo, né? Mas sofreu muita coisa por amor do Evangelho. Passou por muitas coisas e foi fiel até o fim. E aqui esses versículos que eu li está narrando a trajetória de um vencedor, do homem que não abriu mão da herança que Deus havia dado para ele, mas que procurou viver em integridade a Deus, cumprindo assim o ministério que foi delegado da parte de Deus para a sua vida. Que sirva de exemplo para você e para mim hoje, meu irmão e minha irmã, para que você não se deixe ser vencido pelas lutas, pelas dificuldades, pelas calúnias, pelas defamações, por aquelas pessoas que não acreditam na tua chamada, tampouco naquilo que você diz. Não se deixe ser vencido. Saiba que essa coroa de justiça que Deus havia preparado para Paulo, ele mesmo frisa aqui, que não era só para ele não, era preparado para todos aqueles que amavam a Cristo e que estavam aguardando a sua vinda. Então essa coroa está preparada para você também. Há um final que Deus já projetou para a sua vida. Enquanto isso, você tem que perseverar firme no propósito que Deus já projetou para que você viva, cumprindo assim aquilo que Deus colocou, já ortogou sobre a sua vida para que você cumpra, enquanto você estiver nesse processo de peregrinação sobre a face dessa terra. Só assim então, não desistindo, não abrindo mão daquilo que Deus tem para você, eu não abrindo mão daquilo que Deus tem para mim, é que nós vamos poder falar assim como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu trago essa palavra nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não desista daquilo que Deus tem para você. Por mais difícil que pareça a situação que você esteja vivenciando, não desista, não abra mão da presença de Deus. Não saia da presença do Senhor, permaneça firme. Não troque a presença de Deus por nada. Não abra mão do ministério que Deus deu para você por nada. Saiba que na chamada que Deus deu para a tua vida, você vai ser mal compreendido mesmo, meu irmão. Você vai ser mal compreendida mesmo, minha irmã. Então não ligue para isso. Entenda que quem te chamou foi Deus, quem garante a tua chegada é Deus, e o teu compromisso é com Ele. Então persevera, permaneça firme. Não saia da presença de Deus, não troque, não negocie a presença de Deus, a unção que Deus liberou sobre a sua vida. E permaneça firme. Permaneça firme, que o melhor ainda está por vir. E até aqui Deus tem cuidado de você, cuidado da sua família, cuidado dos seus negócios. E até o final Ele vai continuar fazendo, de maneira que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Amém? Receba essa palavra nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho orar pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo, Pai. Eu não sei como eles se encontram. Eu não sei, meu Pai, como se encontra cada coração que chegou até esse vídeo, que está ouvindo agora
essa oração, mas o Senhor conhece. E segundo a tua infinita misericórdia, eu oro e peço que o Senhor conforte, meu Pai, esses corações. Quem sabe tem pessoas aqui tristes, meu Pai, por conta de tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades. E parece que as promessas que foram feitas por Ti não se cumprem, Senhor. Parece que por mais que oram, Senhor, as portas não se abrem. E quem sabe, meu Pai, essas vidas chegaram aqui com excesso de tristeza, Senhor, desmotivada. Ainda que elas estejam orando, buscando a Tua face. Mas eu bem sei que isso acontece, Senhor. Então eu oro e peço um renovo espiritual da Tua parte sobre essas vidas, Pai. E que o Senhor coloque no coração delas a certeza de que vai ficar tudo bem, meu Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Para que elas possam, meu Pai, perseverarem, acreditando que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Pai amado, Pai querido e santo, muda cenários aqui nessa manhã, reverte situações, faça com que a maldição se transforme em bênção, Senhor, na vida do Teu povo que aqui está. De maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. Abre portas que estão fechadas, Senhor. Destrava, Senhor, ministérios aqui. Destrava vidas financeiras aqui, Pai. Destrava, meu Pai, casamentos aqui, meu Pai. Destrava, meu Pai, aquilo que está travado na vida do Teu filho e da Tua filha que chegou até esse vídeo. Joga por terras correntes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá vitória para o Teu filho e para a Tua filha, Senhor, que clama, que ora, que jejua, que busca, que luta, que geme, meu Pai, pedindo auxílio. Pedindo que o Senhor reverta essa situação, meu Pai, que está roubando a paz do Teu filho e da Tua filha. Muda a história, Senhor, é o pedido que eu lhe faço. Supra, Senhor, cada uma das suas necessidades. E que a Tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, Senhor, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta. E já te agradecendo por tudo, Senhor. E eu faço essa oração em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, sua vida abundantemente. Permaneça firme com Cristo. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. Ore em prol desse canal. Que Deus vos abençoe grandemente. Paz do Senhor.